E o ano está terminando, mas o Código Aberto está apenas começando. Seja muito bem-vindo a mais um programa especial Código Aberto, a Bíblia sem segredos. Se você está assistindo a esse programa é porque o mundo não acabou. Semana passada, né? Era para o mundo ter terminado, mas nós estamos aqui e hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada também, onde nós falamos sobre a volta de Jesus e o que vai acontecer depois disso. Você já ficou muito tempo fora de casa, ou a trabalho, ou foi resolver alguma coisa, e dá aquela saudade, parece que você não pertence aos outros lugares, mas na sua casa se sente bem, realmente em casa. Sabe, no estudo de hoje nós vamos falar que nós vamos voltar finalmente para casa, o lugar aonde nós sempre pertencemos, onde nós somos amados e vamos encontrar felicidade para sempre. Você está com saudade de casa? Chegou a hora de voltar. No programa de hoje, mais uma vez, terminando a nossa temporada. Hoje é o último programa da quarta temporada de 2012. Tenho convidados especiais que estão aqui comigo mais uma vez. Sejam muito bem-vindos, vocês três. Olha, é muito bom ter vocês de volta, viu? Vocês arrasaram aí, no bom sentido da palavra, lógico, com a gente aí nos últimos dois programas. Vocês gravaram 6, gravaram 8, voltaram logo depois e estão voltando logo de novo agora. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Vocês podem relembrar o nome de vocês, o que vocês fazem. Eu lembro, mas pode ser que alguém de casa aí tenha perdido algum programa, tá bom? Quem perdeu o programa, você sabe que o nosso blog tem lá todos os programas, né? Dá uma clicada aqui, ó, tá aparecendo o endereço pra você ficar assistindo os programas se você perder algum dessa temporada, tá bom? Sempre ligado com a gente aí. Olá. Olá. Eu lembro que seu nome é Maranata. Isso mesmo. Seu nome tem tudo a ver com o assunto de hoje. Tem tudo a ver com o assunto de hoje. Qual que é o significado de Maranata? Fala, de repente alguém em casa não sabe. O significado é o Senhor logo vem, é uma palavra hebraica, né? Que faz alusão à volta de Cristo. Então, seu nome é hebraico. Você tinha falado de vários países que você viajou, já morou na África, já viajou para a Europa, não sei para onde. E você até o seu nome é internacional. Você estava predestinada a ser uma pessoa internacional. E você trabalha com isso, né? Trabalho com comércio exterior, negociação internacional e exportação de alimentos. Olha só pessoas internacionais aqui em nós. E você, meu amigo de óculos? E aí, eu sou o Gabriel, do Rio de Janeiro. Gabriel Borda. Isso, trabalho com a Associação das Nações Unidas, coordenando projetos de juventude. Você fala assim, então, assim, Organização das Nações Unidas. Fala Organização das Nações Unidas, da ONU. É um então, privilégio eu trabalho com você aqui com a gente. ANUBRA, que é a Associação das Nações Unidas para o Brasil, né, que está numa fase muito legal agora de renovação de estratégia, de projetos, e tem muita coisa legal para a gente fazer. E você que é jovem, que quer se envolver, entre em contato, tem muito projeto legal para abrir para voluntário, a juventude da igreja está mais convidada para participar. Muito bom, muito bom. Vocês frequentam a igreja da onde? Você é do Rio de Janeiro, qual é a sua igreja que você frequenta? Cara, então, quando eu não tô por aí, eu vou na igreja da namorada. Eu brinco que se eu não for, alguém vai, então eu tenho que aparecer por lá. Era da igreja da Barra, lá do Rio de Janeiro. Da Barra, né? Isso. Você vive rodando aí também, pregando também, contando testemunho. É, graças a Deus. Muito legal. Você é da igreja de onde? Eu frequento o NASP também quando não estou por aí. O NASP Campo Uno. Todo mundo NASP Campo São Paulo. Com um ministério aí grande, aí viajando. E você? Você para no lugar? Eu paro. O NASP, onde minha carta está. Meu nome é Aline, é fácil, todo mundo conhece uma, né? Sou fisioterapeuta, hoje atuo no esporte, no tênis principalmente, era do futebol, hoje estou no tênis. Eu tive o prazer de coordenar... Você joga tênis? Eu jogo, eu tô fazendo aula agora, bem legal. Sei todas as técnicas para nenhuma lesão, mas agora eu tô na prática. Ping-pong não é mais fácil? É ótimo, eu também sou expert no ping-pong. Para não se lesionar, né? Sim. Mais tranquilo. Na verdade tem os mesmos movimentos do braço, né? Mas você tem menos deslocamento do corpo. Mas enfim, gosto muito, então é isso que eu faço. Muito bom, muito bom. E a sua igreja que você frequenta é onde? Você falou já, né? O NASP Campus 1, né? E sempre estão com a gente aqui no Giro Universitário, uma galera sempre presente com a gente. E falando em presente e falando nos nossos amigos aqui, olha, eu tenho aqui... Gente, estamos na época do Natal, o clima natalino. Eu vou segurar aqui, eu preciso até de ajuda. Vocês me ajudam nos presentes? Eu nunca fiz isso aqui, mas vamos lá. Você segura o CD do Gabriel. Não, você não. Você já conhece isso aqui. Segura esse aqui, ó. Esse aqui é mais ou menos. Você segura esse aqui, ó. Olha que beleza. Ótimo. Cada um vai apresentar os programas e vai falar sobre o seu... Eu não vou falar hoje, cansei já, último programa da temporada, já falei a temporada inteira. Que presente é esse aí? Fala aí. Cada um vende seu peixe. Pode, cadê o... Fala aí, vamos lá. Gabriel Borda. Tá logo aqui ao meu lado, CD fantástico. Eu posso dizer que é muito bom, mas eu ainda não ouvi, gente. Acabei de ver o disco dele, mas, assim, com certeza deve ser maravilhoso. Esse é um projeto revertido totalmente sem fins lucrativos, para ajudar projetos sociais. Então,
aproveitem e comprem esse disco, vale a pena. Vale a pena. E você vai receber aí na sua casa, se você participar no código de hoje, que eu vou falar depois desse comercial aqui dos nossos amigos, quais são os brindes de hoje no código. E você? DVD Filhos de Israel, eu acho que vale a pena a gente assistir, traz uma abordagem interessante, né, sobre o povo de Deus e faz com que a gente reflita das mensagens que Deus tem deixado e traz isso para os dias de hoje. E que a gente possa, cada dia, né, como a gente vem estudando ao longo dessa lição toda, que a gente vai se aproximando de Deus, fortalecendo como igreja, até que a gente se prepare, como a lição de hoje, para a volta de Cristo. Muito bom, muito bom. E a última, então? Esse aqui é o emocionante, inesquecível Arautos do Rei, 50 anos. Essa deve então, trabalhar assim, no marketing. 26 formações, eu tive a oportunidade de participar. É inesquecível e bem emocionante, vale a pena. Que legal. Então, tudo isso vai ser seu se você twittar pra gente, @Código Aberto NT, repetindo, @Código Aberto NT. Então chega de propaganda dos presentes de hoje. Tá todo mundo agora querendo, um só vai ganhar os 3. Já pensou? Olha, vai ser um felizardo aí. Eu posso acertar essa aí? Não, você. Só na próxima temporada, se você estiver em casa assistindo o programa. Então, atenção Brasil, prepare-se porque agora chegou a hora do código de hoje. Código do dia, vamos lá? Onde está aí? Hashtag código do dia. Vamos lá, de hoje. Vamos lá. Eita, que isso? Era aí que agora eu me compliquei aqui, hein? Atenção, atenção. O que é isso, gente? Alguém tá entendendo isso aqui? Difícil. Eita, eu não vou nem falar, que parece que quando você fala assim, ajuda a entender. Mas eu não vou ler não, viu? Leia aí. Você sabe que você tem que clicar pra gente, @Código Aberto NT. O que você tá cochichando aí, Aline? Eu tô de olho ali. Você está conversando com o Gabriel? Não, cada um, eu falei que a salvação é individual. Cada um aqui responde seu código individualmente. Tô ajudando o colega aqui do lado. Não. Irmãos, ué. Unidade em Cristo. Então, estão sabendo aí mais ou menos? Já tiveram uma ideia? Já tô ligado. Tá ligado aí? Então, atenção, você de casa, fica de olho no Twitter aí, @Código Aberto NT, que o presente de hoje vai valer a pena. São presentes, são 3 presentes maravilhosos para o clima de Natal, né? Tá todo mundo bondoso, a produção aqui, a Jaqueline falou assim, sabe de uma coisa? Vamos pegar esses livros todos aqui, ó. Pega tudo aí, esse bonequinho. Gente, o bonequinho cansou ali, né, coitado? Ele tá meio caído pro lado ali. Então, assim, tô brincando, só os 3 hoje, mas já tá muito bom. Meus amigos, vamos fazer uma oração. Quem não orou ainda com a gente? Amara. Logo você, pregadora. Ora pra gente, para que a gente possa realmente entender e terminar com chave de ouro esse programa de hoje, final da nossa temporada. Perfeito. Querido Deus e amado Pai, Senhor, graças te damos pela oportunidade que temos de discutir sobre esse guia da lição, desse tema tão maravilhoso nos próximos minutos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine. E que o Senhor esteja também com os nossos amigos que estão em casa, que todos recebam a tua companhia nesse momento. Esteja com cada um de nós, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, olha que privilégio estar aqui com vocês de novo e falar sobre um assunto tão gostoso, tão bom, que é o assunto da volta de Jesus. Na semana passada, vocês devem ter assistido, porque vocês devem sempre assistir o Código Aberto e sempre estar ligados. Na semana passada, a gente falou sobre Jesus como nosso mediador, aquele que nos oferece o perdão. Depois Jesus volta. Depois, quando Jesus volta, vão acontecer uma série de coisas que a gente vai continuar o assunto hoje. E a gente vai ver hoje. Então, coisas maravilhosas que vão acontecer quando Jesus vier. No nosso guia de estudos, na segunda-feira, vai trazer ali alguns textos que vão explicar pra gente o que é que vai acontecer. Quem quer ler pra gente algum texto especial aí? 1 Tessalonicenses 4,16 diz: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Legal, fica com esse texto aberto aí, porque a gente tem que ver a continuação. A gente leu na semana passada esse texto com outro grupo, mas a gente falou sobre a ressurreição. Então vamos entender. A gente tem do lado, vamos falar bons e maus. A gente sabe que não é tão assim simples, né? Mas aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus, viveram em Jesus, e aqueles que não quiseram saber de Jesus. Dentre aqueles que são bons, nós temos os que estão mortos e os que estão vivos. E dentre os maus, nós temos os que estão mortos e os que estão vivos também. Vai acontecer alguma coisa com esses 4. Vamos entender um pouquinho, tem que ficar claro na nossa cabeça o que vai acontecer quando Jesus voltar. Então vamos lá. Aqui está dizendo então, dentre os bons, aqueles que estão mortos, eles vão o quê? Ressuscitar. Então é um momento milagroso. O que vai acontecer com os que estão vivos e que também são bons?
Continua lendo, tem um pouquinho mais à frente aí, vai ter o texto aí. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo seguindo, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, os que estão vivos, juntamente com os mortos, vão para onde? Quem que me responde aí? Para o céu. Vão para o céu, né? A Bíblia chama de arrebatamento. Então, algumas pessoas falam de arrebatamento secreto. Aqui você está vendo que é todo mundo junto, não é secreto. Existem coisas que acontecem na Terra, né? Tem um texto até de Isaías que mostra a Terra ela se revolvendo, a Terra realmente sendo impactada, coisas caindo, realmente terremotos que vão anteceder a volta de Jesus. Estou certo? Certo? Isso mesmo. Exatamente. Então, vamos lá. Continuando então. E o que vai acontecer com os maus? Fala aí pra gente. Os maus, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2, versículo 8, Sim. que então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então Jesus vem e acontece o que com os maus que estão vivos? Eles morrem pelo sopro da boca. Eles não conseguem ver a glória de Deus, né? E eles morrem. E os que eram maus, que estavam mortos? Continuam mortos. Continuam mortos, né? Ok. Então vai chegar um momento então, que todos os que viveram ao lado de Jesus vão para o céu e todos os que não viveram ao lado de Deus, os maus, eles vão ficar mortos. Mas essa já é a morte final, já, dos ímpios? Não. Vai ter alguma outra morte depois? Tem outra morte depois. Tem outra morte depois, né? Você aí de casa está pegando, está entendendo aí? Então, olha, revisando aqui, sabe que a repetição é a lei do aprendizado. Então, tem 4 grupos, 2 e 2. Os bons que estão mortos, eles ressuscitam e junto com os bons que estavam esperando a volta de Jesus, são arrebatados, vão para o céu. Tá vendo aqui o dedinho aqui, né? Então, esse é o arrebatamento que a Bíblia fala. Aqui nós temos, então, 2, um está morto, outro está vivo, tá? Aqui, deu para entender, né? E aí, aqui, aqueles que estão... Os maus aqui, ó, os que estão vivos, eles morrem pelo sopro da boca de Deus, pela presença, pela manifestação da boca de Deus. E os que estavam mortos continuam mortos. Vai acontecer o que depois? Eu estou curioso. O que a Bíblia fala que vai acontecer com essas pessoas depois? Então, aguarde aí que no próximo bloco a gente vai continuar falando, então, sobre o milênio. Vocês têm algum texto aí? Eu acho que de Apocalipse. Queria que vocês fossem abrindo aí, porque esse tipo de assunto, gente, a gente não pode falar assim, eu aprendi assim. A gente tem que ir de acordo com a palavra de Deus, com o que a Bíblia está dizendo. E o que a Bíblia fala é de esperança. Existe esperança para todos nós, porque finalmente Jesus Cristo está voltando e tem muita coisa boa para acontecer. Tá lembrado do código de hoje? Olha, tá bem facinho. Mais uma vez para você aí na sua tela. Fica de olho. Olha, tá aparecendo aí para você aí na sua casa, aí na frente do seu computador. E o código de hoje, o que é isso aí? Olha, parece que tem alguma coisa a mais que tá sobrando nesse código. Tá boa a dica? Não tá justo isso. Não tá justo? Sobrando? Eu tô soprando. Não, mas tem que dar uma dica pro pessoal acertar em casa, tá entendendo? Então, assim... Tá facilitando muito, eu acho. Tá sobrando alguma letra Ficou aí. Ficou fácil. É fácil. Tem alguma letra que tá a mais, que tá sobrando. Então tem alguma coisa aí. Então, você aí de casa, fica ligado. Twitter para @CódigoAbertoNT. Te espero daqui a 3 minutos. Não sai daí. E o seu programa Código Aberto está de volta. Eu quero saber, e o código de hoje? Está na ponta da língua? Olha, tá muito fácil e os presentes de hoje estão, assim, natalinos. Naquele clima, assim, sabe, de bondade, de amor, de família. Olha quanto presente aí. Mostra aí mais uma vez, ó, o CD do Gabriel Borda, o DVD Filhos de Israel e o DVD triplo aí do Arauto do Rei. Pra você que tuita pra gente, @CódigoAbertoNT. Você sabe que o código de hoje tá fácil, tá sobrando alguma coisa, tem alguma letra a mais. Tirou essa letra... Eita, já falei demais já. Vamos lá na tela, se liga aí, olha só, o código tá fácil. É a sua oportunidade na virada do ano agora, finalzinho de 2012. Você passou o ano inteiro chorando que não ganhava. Agora tá na hora, hein? Vamos lá aqui, ó. Extro. Ó, é fácil, você até sente aí na sonoridade o que tá errado aí, o que tá faltando. Igual Goiânia. Um abraço pessoal de Goiás aí, né, que assiste a gente, já
Passei lá uns 2 meses, uma vez trabalhando lá com livros lá. Muito bom, muito bom. Já sabe, você sabe para onde você escreve, né? Você não vai mandar uma carta pra gente. É o nosso Twitter aí, @códigoabertoNT. Fique sempre ligado com a gente no nosso blog, Facebook, o Twitter, sempre conectado aí com o que é bom, Código Aberto. Então, meus amigos, continuando o assunto, a gente viu Jesus volta, a gente viu o que acontece ali com os 4 ali. Quem está vivo... Você estava falando que queria fazer um comentário sobre por que aqueles... Eu só ia comentar, porque, na verdade, o que a gente tem que perceber é que na nossa mortalidade a gente não consegue ficar perante a glória de Deus, né? É por isso que os maus eles vão acabar morrendo. E a gente vê aqui, por exemplo, no final do capítulo 52 do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, a gente lê o seguinte: quando, porém, o mortal se houver revestido da imortalidade, os remidos serão semelhantes a Jesus, pois tal como é o verão. Acham-se diante do trono, significando que estão aceitos. Todos os seus pecados estão apagados, tiradas todas as suas transgressões. Então a gente vai, a partir desse perdão, conseguir perceber a glória de Deus e a gente vai permanecer vivos. E essa vida vai ser uma vida eterna, né? Isso que legal, é uma vitória muito legal. E então os vivos agora vão para onde? Quem que fala para mim aí? Vão para onde? Fazer o quê? Os vivos vão para o céu, né? Sim, e a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículos 5 e 6, que o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Tá, então vamos lá rapidinho. Então, os restantes dos mortos. Então, todo mundo que está morto ali, eles vão reviver então depois de 1000 anos, está falando aí, né? Exatamente. Só para a gente pegar um gancho aqui e entender. Tá bom, então vai ter 1000 anos de alguma coisa. Depois, então, todo mundo que está mal, que está morto, vai ressuscitar. Então vamos lá, continua o texto. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então vai ter alguma coisa nesses 1000 anos aí que a gente vai ficar no céu, a gente vai reinar, a gente vai ser sacerdote, enquanto os maus todos estão mortos. Exatamente. Né? A gente viu. Gabriel, você tem mais algum texto que dá para a gente tentar entender melhor? O que a gente vai julgar? Realmente isso vai acontecer nos 1000 anos? Acho que é 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, lá está escrito o seguinte: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? E quem são esses santos que dizem que vão julgar o mundo? Então, os santos são os justos, são aqueles que separaram a sua vida para Deus e por isso eles são separados para estar no reino de Deus, né? São salvos. São aqueles que vão viver e reinar com Jesus. Nós cristãos, né? E no milênio, como é que vai ser aí? Então, é exatamente isso que a Bíblia acabou de dizer em Apocalipse. Nós vamos, após irmos para o céu, teremos 1000 anos em que nós ficaremos julgando. Tu tem 1000 anos, hein? 1000 anos, bastante tempo. A gente fala de 1000 anos, assim, 1000 anos. É quase uma eternidade pra gente. Isso para eternidade é nada, eu vou ali na esquina e já volto. Né? Exatamente. E durante esses 1000 anos nós teremos acesso à vida daqueles que não foram ressuscitados ou que não subiram na primeira... ou que estão ali, que vocês dizem, esse camarada está aqui, esse cara foi errado a vida inteira e está aqui no céu. Exatamente. Sim. Então Deus, sendo tão justo e perfeito, vai nos dar a oportunidade de entender, né, as razões do julgamento dele. Então, durante esses 1000 anos, nós faremos isso. Eu acho que isso, para mim, não é só para a gente entender. Isso é para também que os seres de outros mundos também percebam isso. Né, para que não haja dúvida nenhuma. De que Deus sempre foi perfeito. Exatamente, da justiça de Deus. Para que fique claro para todos isso. E depois dos 1000 anos, o que acontece aí? Vamos lá. Quem fala para mim? O que vai acontecer? Ainda durante esses 1000 anos, é interessante a gente ver que a Bíblia nos diz que Satanás fica amarrado à terra. Ah, ele não morreu então? Ele não morreu. Todo mundo morreu, menos Satanás e Satanás está tendo o maior dos seus castigos, que é não ter nenhum pecador, nenhuma pessoa para tentar. Então, depois desse período, desses 1000 anos, aí sim, os que estavam mortos, que foram mortos pela presença de Deus, pela glória de Deus, acabam ressuscitando, se assim podemos dizer. Juntamente com os outros que já estavam mortos desde antes. Exatamente. E aí todos os pecadores recebem a sua consequência eterna, que é a morte. Que é a morte. Então, eles ressuscitam para morrer de novo? Mas antes disso tem alguma coisa, né? Antes de eles morrerem de novo. Eles ressuscitam, e aí Apocalipse é quanto? 20 ali, que vai falar da descida da cidade santa. Quem que fala pra gente, quem que lê pra gente esse texto aí? Apocalipse capítulo 20, não sei se é versículo... É o 5 mesmo? Lê pra gente aí.
O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então todos os mortos maus vão ressuscitar, então, né? Depois dos 1000 anos. Apocalipse 27:9, vai completar isso aí. Diz, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas o fogo desceu do céu e as devorou. Então aqui já terminou a história. Então, quem explica para mim melhor aí como é que foi isso? Os maus, eles ressuscitam. Satanás que está ali, agora junta esse povo e vai querer guerrear contra a cidade. Essa cidade, a gente não lê algum texto onde fala que a cidade santa ela vai descer do céu? É o Apocalipse 21. A gente está vendo aí, de casa, aí que a gente tem que costurar aqui. Tem como uma coxa de retalhos, você pega um texto ali, outro texto aqui, para você entendendo aí toda a sequência linear da história aí. Tá. Então, qual é o texto da cidade santa aí? Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então a cidade santa desce do céu e os ímpios estão do lado de fora que fazem o quê? Eles tentam invadir, né? Atacar. Eles tentam conquistar. Atacar total. É uma tentativa frustrada de Satanás de tentar, ainda assim, se revoltar contra Deus, né? Embora ele já esteja derrotado, ele tenta se revoltar contra Deus num ataque contra a cidade santa, o que, de certa maneira, não vai acontecer nada. Como se fosse a última cartada, né? Vamos tentar um último golpe aqui, já sabe que está perdido, derrotado, mas tenta de qualquer forma vencer, o que não existe. Agora, vocês imaginam a cena ali? Aquela luz, sabe, tudo descendo? Diz assim no verso seguinte aqui. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão os meus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o Deus. E ele enxugará de todos os olhos, todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nada. Que maravilha, né? Então, esse último momento aí, Cidade Santa desce do céu, os ímpios tentam atacar a Cidade Santa e finalmente eles são mortos. Agora, pelo fogo, é um ato da justiça e do amor de Deus. O pecado, a gente sabe que é um câncer e o pecado precisa ser tirado. Hoje, agora, nós temos a oportunidade de estarmos garantindo nosso lugar dentro da Cidade Santa. Só vai ser morto quem quiser, quem escolher isso aí. E, gente, a Bíblia fala de promessas da nova terra, da terra recriada. O próprio Apocalipse 21 que você leu, sim, o começo, vi novo céu e nova terra. É um texto muito bonito, não é? É um texto maravilhoso, assim, porque quando a gente tenta entender o que João está dizendo aqui, a gente não consegue imaginar. Ele fala que viu um novo céu e uma nova terra, mas não existem palavras para descrever. E assim, quem viaja um pouco, conhece alguns paraísos aí no mundo, a gente tenta montar o que seria uma cidade, no melhor dos mundos da sua imaginação. E a gente não consegue chegar aos pés do que Deus está preparando para nós. E isso é fantástico, né? Vai ser um momento de muita alegria. Eu fico pensando nas pessoas que mais sofrem, como que vai ser um momento de satisfação, perceber que a gente está de fato em casa agora, né? A gente voltando para casa. Tem um trecho que eu acho muito, muito bonito, o último capítulo do livro Conselhos para a Igreja, lá está escrito o seguinte: não demorará muito até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças da vida eterna, e em sua presença todas as provações e sofrimentos desta vida serão como nada. Eu fico lembrando de uma coisa que meu irmão me dizia. Ele passou um momento muito complicado na vida dele, e às vezes eu ficava sofrendo por ele, né? Tem um irmão gêmeo, a mesma cara que eu, e era muito complicado ver uma pessoa, né, que tinha crescido comigo, vivido tudo junto comigo, sofrendo tanto. Mas ele tinha uma frase simples que ele dizia para mim, era o seguinte: Gabriel, fica tranquilo, cara, pode dar tudo errado aqui na terra, vai dar tudo certo no céu. É isso que importa. É em momentos assim que a gente espera a volta de Jesus. E a gente vai para o nosso giro universitário. Que tipo de acontecimentos nos fazem querer, ansiar, esperar ainda mais a volta de Jesus? Esse momento onde tudo vai acabar. A gente vê morte, mas é a morte para renascer uma vida. Vida perfeita, vida por toda a eternidade. Vamos então para o nosso giro universitário de hoje. Vamos lá? O giro universitário de hoje foi parar no interior de São Paulo, no NASP Campus 3, mais conhecido como IASP, que fica localizado em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas.
Com mais de 4.000 alunos divididos entre ensino infantil, fundamental, graduação, pós-graduação e muito mais, o IASP oferece uma educação séria e cristã, em meio à natureza e perto dos grandes centros. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Que acontecimentos te animam para esperar a volta de Cristo? Muito bem, esses foram os comentários aí dos universitários do IASP, o NASP Campus Hortolândia. Quer conhecer um pouquinho mais esta faculdade? Entre no endereço que está aparecendo aqui na sua tela. Meus amigos, quanta coisa acontece na nossa vida, né? No mundo, que faz a gente ansiar esse dia. Eu estava ouvindo o pessoal falando e estava pensando, a gente vive um momento hoje em que, apesar de o cristianismo ser uma religião muito popular, você diz que é cristão, você é considerado uma pessoa honesta, sincera. Claro que alguns princípios são encarados de uma maneira bem ruim pelas pessoas. Mas ainda assim, no final das contas, o cristianismo é encarado de uma maneira positiva. Mas só que a gente percebe ao mesmo tempo que quanto mais próximos de Cristo, mais perseguidos. Né? Não foi diferente com o mestre, não seria diferente com a gente. E eu tenho um verso interessante aqui, em Mateus capítulo 10, que diz aqui, versículo 21, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A gente estuda também na lição, né, sobre permanecer firme até o final e confiar, saber que as dificuldades vão ser grandes, mas a vitória vai ser maior ainda. Porque com certeza o dia em que nós de fato subirmos para os céus, tivermos nosso primeiro encontro com Cristo, vai dar uma sensação de dever cumprido tão grande, tipo assim, valeu a pena cada vez que eu abri mão de alguma coisa que eu coloquei a vontade de Deus na frente da minha. Valeu a pena todas as vezes que eu fiquei em dúvida e escolhi o certo, sabe? A sensação de dever cumprido, a sensação de que não mais haverá, tudo que João disse aqui é tão grande, as coisas que nos incomodam a cada dia, que eu acho que nada supera esse momento, né? Plena felicidade, né? É uma alegria que a gente não sabe nem medir. É muito forte. E eu não vejo a hora para isso. Não vejo a hora disso acontecer. Eu também não. Eu não vejo a hora de estar aí de volta com o meu Senhor. A gente, na verdade, nunca esteve, mas dentro do nosso coração é como se fosse o nosso lugar, a nossa casa, o lugar onde a gente deveria sempre ter vivido, né? Saudade de um lugar que a gente não conhece, nunca esteve. Exatamente. Interessante isso. E você aí de casa, você tem saudade de estar com o Senhor, de estar no céu para sempre, por toda a eternidade. Sabe, esse programa existe para isso, para fazer com que você se aproxime do Senhor e espere esse dia maravilhoso, o dia da volta de Jesus. A gente tem mais só um bloco, é o nosso terceiro bloco, antes do intervalo, mais uma vez, o código de hoje, que a gente acabou de falar sobre isso. Tem tudo a ver com o que estamos comentando aqui. Mais uma vez aí na sua tela, dê uma olhadinha. O que é isso? Olha, tá muito fácil hoje. Hoje é a oportunidade aí para você ganhar e receber em casa esses 3 presentes aí, que realmente são maravilhosos.
Twitter pra gente, @Código Aberto NT. Eu te espero daqui a pouquinho, não sai daí. Já te encontro. E esse é o último bloco do último programa dessa temporada de 2012. Ano que vem só novidade. Mas por enquanto a novidade é... E aí, já sabe o código de hoje? Olha, os meus convidados aqui estão com os presentes. Eu vou até pedir para vocês me entregarem, para não correr o risco. Por favor, vocês podem me entregar. Gente, ok. Eu vou me levantar aqui, ok? Então, é um presente, para pegar aqui nossa. com vocês. Muito Não obrigado. é nosso presente? Olha, vocês vão receber um grande abraço no final. Vai ser um privilégio vocês receberem esse abraço. E os presentes agora vão ficar nas minhas mãos para não ter perigo assim de, né? A pessoa correr o risco aí de... Então, os presentes de hoje que estão aqui, aparecendo aí na sua tela. O CD do Gabriel Boda, o Filho de Israel e o DVD do Arautos do Rei. Só se você twittar pra gente, tem que twittar, não é só querer, tá bom? Twita pra gente, @Código Aberto NT. E o código, mais uma vez, os convidados, vou guardar aqui, tá? Olá, hein? Não vai pro céu, ok? Então vamos lá, mais uma vez na sua tela, pela última vez esse ano. Fica triste não, ano que vem, eu já vou falar de novidades pro ano que vem, você vai gostar, hein? Atenção, na tela agora, mais uma vez e pela última vez, o seu código. Olha lá, cadê? Olha, eu não vou falar mais nada, tá fácil, twitta pra gente, 30 segundos na tela, acabou o tempo, meus amigos, e aí? Posso Aline, acertar? você que gosta de responder o código aí, Então você... vamos juntos, vamos lá. Vamos lá? Estou chegando em casa. Amém? Amém. Estou chegando em casa. Alguém já ficou muito tempo fora de casa? Assim, uma viagem assim, longa? Gente, que desespero que dá. Uma semana já dá um desespero, assim, né? Meio tenso. Principalmente se você estiver sozinho, né? Horrível. Horrível. Voltar em casa, você é o seu lugar. Você pode ficar num hotel mais chique que for. Não é a sua cama, gente. É impressionante. Não é seu travesseiro. A sua cama é a sua cama. É diferente, é diferente. Com certeza. E a gente tá voltando pra casa. Que coisa maravilhosa. Você aí de casa, obrigado, porque mais uma vez você tweetou aí pra gente a resposta certa. Eu imagino que você acertou, né? Tava muito facilzinho hoje. Então até o final do programa a gente vai então tweetar qual foi o sorteado dentre aqueles que acertaram aí. O código hoje tava muito fácil. Meus amigos, como é bom falar do céu, temos só mais um bloco. O que a gente falta falar aí ainda sobre o céu? A gente tem que falar sobre o que a gente precisa fazer para ir para o céu, né? Aí a gente estava estudando aqui e vendo alguns passos, e acho que o primeiro passo é confiar. Confiar de que o nosso Deus ele tem planos especiais para a nossa vida e de que as alternativas que a gente encontra por aí, elas não se comparam às promessas de Deus. E a gente tem que desenvolver isso a cada dia, não é fácil, é muito difícil. Esse ponto está na quinta-feira, até no nosso guia de estudos aqui, né? E até tem outra coisa sobre confiar, que fala assim, lembre-se de que Deus não o colocará em nenhuma situação para que ele não tenha provido um livramento. Confiar de que Deus está no controle da situação. Mesmo a tentação é forte, mas Deus já proveu um livramento também. Exatamente. Antes da gente sentir que a situação está muito difícil, Deus já tem a solução para aquele caso. Antes mesmo que aquilo te incomode de uma forma absurda. Então, independente da gente conseguir enxergar soluções, a gente precisa ter certeza que Deus está lá, Deus já tem uma solução para aquele caso, pode demorar um pouquinho, mas vai ser, no nosso ponto de vista, pode demorar um pouquinho, mas com certeza vai ser na hora certa, a gente precisa confiar. E eu acho que as nossas escolhas, elas determinam o nosso interesse em ficar para sempre com Deus, né? E aí entra no segundo ponto, que é permanecer. Acho que é permanecer nas promessas de Deus. E tem um texto que eu gostaria de ler, que é 1 João, capítulo 1, verso 5, e ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É importante que a gente decida. A gente quer estar com Jesus para sempre, então a gente tem que viver com Jesus hoje, diariamente. E essa vida diária com Cristo demonstra que não é só na igreja, né? Tem gente que acha que ele vai se alimentar na igreja. Porque assim, preciso recarregar minhas baterias. Eu sei que a gente recarrega realmente, mas isso é no dia a dia. É em casa, é com oração, é com Bíblia, não tem outro segredo, né? Exatamente. É nessa permanência, nessa confiança, acho que a gente molda o nosso caráter. Eu aprendi a deixar Deus guiar a minha vida. Sabe, seu volantinho assim da sua vida? E na parte de permanecer aqui em João 15, 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Muito bom. Tem mais um ponto aqui, né? Mantenha o foco. O que é isso aqui?
O que tem para falar para a gente esse tópico, esse ponto aqui? Eu acho que a questão do mantenha o foco é você entender que tem um plano para você, que é a questão de termos claramente todos os dias em nossa mente que Cristo está voltando e o céu nos aguarda. Né? Esse é o foco do verdadeiro cristão. A gente perde foco, né? Porque a gente é faculdade, é trabalho, é relacionamentos, são tantas coisas que a gente acaba focando aqui. A gente não coloca objetivos, né? Metas a alcançar o foco. A gente sai do foco, procura algo e a gente perde o objetivo. A importância da gente focar nesse objetivo que é Jesus em nossa vida. A gente não pode esquecer a musiquinha, né? Pés na terra. E olhos no céu. Olhos no céu, sempre. E o último ponto aqui, que a gente não gosta de fazer, mas estamos terminando então o nosso guia de estudos, nosso tema, Crescendo em Cristo. Mas para a gente crescer em Cristo até chegar no céu, tem mais uma coisa que a gente tem que fazer que a gente não gosta aqui. O que é isso? Permanecer. Permanecer. Persevere, né? Perseverar. Esse ponto aqui, ó, submeta-se. Submeta-se. O que é isso aqui? Submeter à vontade de Deus, né? Sim. Humildade. Acho que deixar que Deus molde a nossa vida e conduza os nossos caminhos. Eu acho que isso é fundamental. E dentro ainda da ideia de 1 João, a gente pode ler lá no capítulo 2, no verso 5, onde está escrito que aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Se submeter significa estar no Senhor e deixar que Ele conduza a nossa vida, e deixar que Ele molde o nosso caráter. Né? Orar sinceramente. É fazer com que as coisas sejam no momento de Deus, na hora de Deus e não do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Então a gente desenvolve isso a cada dia, é difícil. Que eu acho que a questão da perseverança é algo muito importante, porque a gente tem que entender que a gente está numa corrida. E assim, estamos nos últimos passos dessa corrida. Quando um atleta está participando de uma corrida e ele sabe que está perto da linha de chegada, não importa o cansaço que ele tem, ele renova as forças, tira as forças de algum lugar e ele vai, ele é o primeiro. Como é que ele vai perder essa corrida? Não vai. Então é o que a gente precisa fazer. Jesus está muito perto de voltar e a gente precisa renovar as forças, estudando a palavra de Deus, buscando a leitura, enfim, vivendo em comunhão com Deus para que quando ele voltar nós estejamos preparados, tenhamos cruzado a linha de chegada. E acho que dentro desse ponto a vida cristã ela é um desafio constante. Eu gosto de comparar assim como se fosse uma escada rolante, que ela está descendo e você tem que subir. Se você para e acha, agora está tudo bem, já estou muito bem, você começa a descer, você vai para trás. Você tem que se esforçar e você tem que andar um pouco mais do que o normal para você continuar subindo, continuar crescendo e se desenvolvendo. Isso aí que é resistir às dúvidas do inimigo de Satanás, né? É ir contra o fluxo, é ir contra todas as situações e deixar Deus direcionar. E muitas dessas dúvidas são, será que eu vou estar salvo? Será que eu vou conseguir? Eu quero falar para você que está em casa que você vai conseguir. A promessa de Deus para você é que sim, você pode crescer em Cristo. Sim, a força do mal é real, é forte, é constante na sua vida, mas sim, você pode. Há esperança para você. Ninguém é um caso perdido. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Meu amigo, estamos terminando esse ano. Estamos terminando essa temporada e falamos o tempo inteiro que nós podemos crescer em Cristo. A gente não pode ficar parado. Você não vê uma plantinha começar a crescer e ficar parada. Ou ela continua crescendo, ou ela vai definhar, ou ela vai morrer. Por isso que a gente está falando de coisas que não são novas. É estudar a Bíblia, é orar, é ter amigos cristãos, é ouvir música de Deus, é ir para a igreja, é viver em comunhão com Deus, é viver servindo a comunidade. Nós falamos nisso nos programas. Você pode crescer em Cristo. Esse programa existe para que você se aproxime de Deus e viva em intimidade com Ele. Olha, ano que vem, grandes novidades, cenário diferente, programas, quadros diferentes. Queria te dizer que foi muito bom ter estado 1 ano e 3 meses com você, mas próxima temporada teremos um novo apresentador, com certeza será... A gente vai voltar só um pouquinho? Vira ali pra tela, Daniel. O que foi? Calma, Daniel, você não errou nada, tá tudo certo. Mas como você acabou de falar, na próxima temporada a gente vai ter algumas mudanças aqui no programa. E infelizmente uma delas é que você não vai mais estar com a gente. E eu queria, como produtora do programa, agradecer a sua participação em todas as temporadas, que você abriu espaço na sua agenda, deixou o seu campo sozinho para ficar aqui com a gente um pouco e levar o estudo da Bíblia para os jovens aí de casa. Mas tem mais uma pessoa que tem um recado especial para você. Olá, turma do Código Aberto. Olá, Daniel. O Ministério da Gente sempre reserva experiências incríveis e inesperadas. Seus horizontes estão aumentando cada vez mais. E o Código Aberto e a TV Novo Tempo seguem agradecendo para sempre o privilégio de termos tido você como nosso companheiro, nosso apresentador e, acima de tudo, nosso conselheiro do programa Código Aberto.
Que Deus te abençoe muito nos caminhos que você tem a seguir. Teu ministério é poderoso, teus talentos são incríveis e por isso, só lá no céu, você vai saber os verdadeiros resultados das temporadas de Código Aberto e do teu serviço a Deus, apressando a volta de Jesus. Forte abraço e a gente se encontra por aí. Valeu! Muitas emoções, que isso. Obrigado, Jaqueline Peruso, minha querida produtora e amiga, não conhecia a Jaque antes. Privilégio de trabalhar com toda essa equipe, desde a equipe técnica de som, câmeras, todo mundo. Povo abençoado por Deus, toda a equipe da administração da TV Novo Tempo, muito obrigado. Com certeza esse é um programa que tem tido vários apresentadores, entra um, sai outro, mas sempre é um programa que tem sido uma bênção na vida dos jovens. Meus amigos, obrigado pela presença de vocês. Um momento importante aqui pra mim, né? Um momento histórico aqui de despedida. Ninguém gosta de despedida, eu não gosto de despedida, mas não é despedida porque ano que vem não, semana que vem, o Código Aberto continua com muita alegria, com muito estudo da Palavra de Deus e o melhor de tudo, sem segredos, do seu jeito, falando do jeito fácil de entender, que você viva sempre crescendo em Cristo. Esse programa termina com um grande abraço, que Deus guie a sua vida, que Deus abençoe esse programa, toda a sua produção, toda a sua equipe e que esse programa seja um veículo de esperança para você, que você saiba que você vai conseguir vencer, você está salvo em Jesus e que o céu é a sua casa. Reflete as várias faces que comigo vão.